Algumas noites começam com um convite inocente e acabam a mudar o rumo da nossa vida. Eu só percebi isso quando atendi a chamada da Inês, a minha melhor amiga, a insistir que eu fosse a despedida de solteira de uma amiga dela. Vai ser divertido, Miguel, e tu vais me ajudar a animar a noiva. Não sabia que animar significava encontrar-me com alguém capaz de me deixar sem chão. Cheguei ao apartamento arrendado para a festa já à meio da noite. O ambiente estava cheio de música, risos e aquela energia de grupo que se cria quando todos se conhecem, menos eu. Sentei-me num canto a observar. Foi então que a porta abriu e entrou Duarte, o artista convidado que a Inês tanto tinha falado. Não era só a postura dele que chamava atenção. Havia qualquer coisa no olhar, como se conseguisse ver mais do que a superfície. Enquanto as amigas gritavam e brincavam, eu tentava manter-me discreto. Duarte cumprimentava com naturalidade, mas de vez em quando deixava o olhar pousar em mim. Não era provocador, era curioso. Aquilo deixou-me inquieto de uma forma estranha, como se estivesse a ser lido sem ter dado permissão. O tempo passou rápido. A música parou e o ambiente acalmou. Sinal de que a actuação tinha terminado. As outras desceram para o bar do prédio, mas eu fiquei a arrumar umas coisas. Foi quando ouvi: Miguel, não é? A voz veio de trás de mim. Virei-me e lá estava ele, encostado à parede, com um sorriso tranquilo. Sou eu. E tu és? Alguém que reparou que foste o único a não tentar chamar a minha atenção. Acho que sou discreto por natureza. Às vezes, é no silêncio que mais se diz. Ficamos alguns segundos a olhar um para o outro, como se houvesse uma conversa paralela, sem palavras. Ele despediu-se com um até qualquer dia e foi embora. Eu fiquei com a estranha sensação de que qualquer dia ia chegar mais cedo do que pensava. 3 dias depois, no mercado, vi-o outra vez. Duarte estava a escolher fruta com aquela calma que contrasta com a agitação da cidade. A Inês, sempre rápida a criar situações, correu para o cumprimentar. Depois de trocarem 2 frases, deixou-nos sozinhos, com uma desculpa esfarrapada. A vida gosta de repetir encontros, não é? Disse ele, olhando para o ananás que eu tinha na mão. Ou então é só coincidência? Coincidências raramente sabem tão bem. Sorri, meio sem jeito, e ele tirou um cartão do bolso. No verso, tinha escrito à mão: Se quiseres conhecer-me fora do palco, liga-me. Demorei 1 dia a responder. Escrevi algo leve, sem mostrar que estava nervoso. Fora do palco inclui t-shirt simples e jantar rápido. A resposta foi quase imediata. Inclui t-shirt simples e talvez vinho. Sexta, às 20 horas, na minha casa. Na sexta, o meu coração batia como se estivesse atrasado para um exame. Toquei a campainha e a porta abriu quase de imediato. Duarte recebeu-me com um sorriso aberto, convidando-me a entrar. A cozinha cheirava a massa acabada de fazer e vinho aberto. Pensei num jantar simples, disse ele. Nada de formalidades, só conversa. Começamos a falar de tudo. Música, trabalho, viagens que queríamos fazer. A certa altura, ele perguntou: Por que ficaste a observar-me daquela maneira naquela noite? Talvez porque havia mais em ti do que o que estavas a mostrar. E tu também mostraste mais do que pensas. O ambiente mudou. Havia menos ruído, mais intensidade. Duarte aproximou-se ligeiramente, mas não avançou. Esperou. Fui eu que dei o passo, com um beijo calmo, que mais parecia um início do que um gesto isolado. A partir daí, tudo ficou mais silencioso, mas também mais urgente. Não era paixão rápida, era algo que exigia atenção. E eu, que tantas vezes tinha evitado compromissos,
percebi que estava prestes a entrar num. Nos dias seguintes, Duarte e eu trocamos mensagens quase todos os dias. Não eram conversas longas, mas suficientes para manter o pensamento ocupado. Pequenos detalhes dele, uma pergunta sobre como tinha corrido o meu dia, uma fotografia de algo que lhe lembrava uma piada nossa. Iam criando uma ligação que me parecia natural e, ao mesmo tempo, estranhamente nova. Numa noite de sábado, encontramo-nos num bar tranquilo no centro. Longe das luzes intensas e da música alta, era mais fácil ouvir as palavras e o que estava por trás delas. Estávamos a partilhar batatas fritas quando percebi 2 homens na mesa ao lado, a olhar para Duarte e a rir baixinho. Ele notou, mas manteve-se calmo. "Conheces?" perguntei. "Já me viram actuar", respondeu sem hesitar. Não comentei de imediato, mas senti um desconforto que não consegui disfarçar. Não era apenas ciúme. Havia qualquer coisa na forma como olhavam para ele que me fez sentir exposto. Duarte percebeu. "Isso incomoda-te?" "Talvez um pouco. Não é sobre ti. É sobre a forma como as pessoas te olham." Ele pousou o copo devagar. "Eu sei o que mostro quando trabalho, mas isso não é tudo o que sou. Tu viste mais do que eles alguma vez vão ver." Assenti, mas o nó no estômago não desapareceu. Aquela conversa ficou a ecoar durante dias. A relação continuava, mas a minha insegurança crescia. Duarte aparecia depois dos espetáculos, muitas vezes cansado, mas com um sorriso genuíno. E mesmo assim, não conseguia ignorar as mensagens que ele recebia, comentários online, reações de estranhos. Não era falta de confiança nele, era falta de confiança em mim. Foi nessa altura que o Léo reapareceu. Alguém com quem tinha tido um breve envolvimento no passado. Nada sério, mas que sabia bem como chamar a minha atenção. Mandou uma mensagem casual, depois outra com um tom mais insinuante. Respondi de forma vaga, dizendo a mim mesmo que não tinha importância. Numa noite em que Duarte estava em minha casa, o meu telemóvel vibrou com uma notificação. Ele olhou para o ecrã e viu o nome. "Quem é o Léo?" "Um conhecido", tentei minimizar. "Conhecido que diz que tem saudades de ti?" O tom dele não era de raiva, mas de desilusão. "Não aconteceu nada", insisti. "Mas havia intenção", disse, olhando-me diretamente. "E sabes o que isso parece? Parece que criticas o meu trabalho e, ao mesmo tempo, procuras a atenção de outra pessoa." As palavras dele acertaram onde eu menos queria. "Eu sinto que o mundo inteiro te quer, e eu fico na plateia, a torcer para que ninguém te leve. E em vez de me dizeres isso, preferes falar com alguém do passado?" Não soube responder. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele ficou essa noite, mas em quartos separados. Na manhã seguinte saiu cedo, sem deixar mensagem. Nos dias seguintes, a ausência dele foi um vazio difícil de ignorar. Não havia áudios a meio do dia, nem aquelas mensagens rápidas que me faziam sorrir. Foi aí que percebi que o problema não era a profissão dele. Era o meu medo. Medo de não ser suficiente. Medo de que alguém como ele não pudesse escolher alguém como eu por muito tempo. 2 semanas sem Duarte pareceram muito mais longas do que realmente foram. No início, tentei convencer-me de que o silêncio me faria bem, que eu precisava de espaço para pensar. Na verdade, estava a evitar encarar o que tinha feito. E pior ainda, o que isso dizia sobre mim. Passei a evitar os lugares onde costumávamos ir. Voltei a sair com amigos, mas encontrava-me constantemente a olhar para a porta, como se ele fosse entrar de repente e quebrar o gelo com uma piada qualquer. Isso nunca aconteceu. Numa noite de sexta-feira, ao regressar de um jantar, passei em frente ao clube onde ele trabalhava.
O cartaz na entrada anunciava uma actuação especial com o nome dele. Parei por alguns segundos a ver as pessoas na fila e senti algo que não era ciúme, era saudade. E percebi que, se continuasse à espera de uma solução mágica, ia perder a única pessoa que me tinha feito querer baixar a guarda em muito tempo. No dia seguinte, liguei para a Rosa, uma amiga em comum que trabalhava com produção de espetáculos. Expliquei-lhe, de forma apressada, que precisava de falar no palco antes da apresentação do Duarte. Ela riu-se da ideia, mas acabou por dizer que ia tentar ajudar. Na sexta seguinte, cheguei cedo ao clube. As luzes estavam baixas e a música ambiente preenchia o espaço. Falei com o coordenador e pedi apenas 5 minutos antes de ele entrar. O meu coração batia tão rápido que quase não ouvi a confirmação. Quando a hora chegou, as luzes focaram-se no palco e ouvi o murmúrio da plateia. Peguei no microfone, respirei fundo e disse: "Boa noite. Eu sei que não estão aqui para me ouvir, mas prometo ser rápido." Algumas pessoas riram. Continuei: "Eu não sou artista, não sei dançar, mas aprendi algo importante com alguém que todos vocês conhecem. Aprendi que o medo pode fazer-nos perder o melhor que temos. E foi isso que quase me aconteceu." A sala ficou em silêncio. Vi movimento na lateral do palco. Era ele. Duarte estava de braços cruzados, a observar-me. "Fui injusto", disse eu, olhando na direção dele. Deixei que a minha insegurança falasse mais alto e magoei alguém que só me mostrou verdade. Não estou aqui como espectador. Estou aqui porque quero estar ao lado dele, mesmo quando a música muda de ritmo. Aplausos espalharam-se pela sala. Ele avançou devagar, pegou no microfone e respondeu. Essa foi a declaração mais inesperada que já ouvi aqui. Olhou-me por um instante, depois sorriu de lado. "Miguel, não precisas de saber dançar. Só precisas de não fugir." Aproximei-me e ele puxou-me para um abraço apertado. A plateia reagiu com gritos e palmas. Foi ali, no meio do barulho, que senti o peso das últimas semanas a dissipar-se. Mais tarde, já fora dali, caminhamos juntos até minha casa. Não falamos muito. Não era preciso. Havia uma sensação clara de que estávamos a recomeçar, mas desta vez com menos medo e mais vontade de tentar. Nos primeiros dias depois da reconciliação, tudo parecia mais leve. Duarte mandava mensagens de manhã, aparecia de surpresa depois do trabalho, e eu sentia que estávamos finalmente a encontrar um ritmo nosso. Mas, por baixo dessa tranquilidade, sabia que certas questões ainda não estavam resolvidas. Uma noite, ele chegou à minha casa depois de um espetáculo. Trazia comida e sentamo-nos a comer enquanto falávamos do dia. Em certo momento, comentou que tinha recebido uma proposta para atuar num evento privado fora de Lisboa. Sorri, mas uma parte de mim ficou alerta. Aquele velho desconforto que eu pensava ter deixado para trás começava a espreitar. "É um evento importante, Miguel. Pode abrir portas", disse ele. "Claro, é uma oportunidade." A resposta saiu automática, mas ele percebeu que havia algo por trás. "Ainda te incomoda o meu trabalho?" "Não é o teu trabalho. É a forma como às vezes me sinto nele. Como se fosse só mais um entre muitos que querem a tua atenção." Ele apoiou os cotovelos na mesa. "Não vou deixar de fazer o que gosto por causa do medo de outra pessoa, mas também não quero que sintas que não tens lugar na minha vida." Assenti. Não queria discutir. No entanto, percebi que, para que funcionasse, teria de aprender a viver com aquilo que não podia controlar. Os dias seguintes foram de tentativas. Acompanhei-o a um ensaio, conheci colegas e vi a forma profissional como ele tratava todos. Isso ajudou, mas não apagou o receio. À noite, quando estava sozinho,
surgiam pensamentos que me lembravam as mensagens do Léo, e como tudo tinha quase terminado por causa disso. Numa sexta-feira, Duarte convidou-me para ir ao evento privado. Disse que não era para trabalhar, mas para estar com ele e conhecer um pouco mais do seu mundo. Aceitei. O espaço estava cheio, e assim que entramos, percebi os olhares curiosos. Alguns vieram cumprimentá-lo com entusiasmo. Outros limitaram-se a acenar. Mantive-me por perto, mas sem interferir. A determinada altura, enquanto Duarte falava com um organizador, um homem aproximou-se de mim e comentou com um sorriso insinuante: "Deve ser difícil namorar com alguém tão requisitado." Não respondi de imediato. Só disse: "Difícil é não ver o que está para além do que todos olham." Quando Duarte voltou, contei-lhe. Ele riu, mas com aquele riso que mostra desconforto. "Isto é parte do pacote, Miguel. Nem todos vão entender." Na viagem de volta, fiquei a pensar que talvez fosse mesmo isso. Não esperar que todos entendessem, mas garantir que nós dois entendíamos. Em casa, ele sentou-se ao meu lado e disse: "Não prometo que vai ser sempre fácil, mas prometo que não vou deixar ninguém ocupar o teu lugar." Foi nesse momento que percebi que a confiança não era algo que nascia de um gesto grandioso, mas de pequenas confirmações repetidas. Ainda havia trabalho a fazer, mas, pela primeira vez, senti que estava disposto a fazê-lo. O evento privado ficou para trás, mas serviu como teste silencioso. Nos dias que se seguiram, percebi que algo tinha mudado. Não no que sentíamos um pelo outro, mas na forma como eu reagia às situações que antes me deixavam inseguro. Duarte continuou a ter uma agenda cheia. Actuações, ensaios, convites para eventos. A diferença é que, agora, falava abertamente comigo sobre tudo, até sobre as propostas que não aceitava. Eu também comecei a partilhar mais, incluindo os momentos em que sentia receio. O que antes se transformava em silêncio ou evasivas, passou a ser conversa direta. Uma tarde, ele apareceu no meu trabalho com café e disse que queria planear uma viagem curta conosco. Não era nada de luxuoso, mas tinha significado. Marcar um tempo só para nós, longe das rotinas e distrações. Aceitei sem pensar duas vezes. Durante essa viagem, andamos por ruas que nenhum de nós conhecia. Rimos de pequenas situações e, pela primeira vez, não senti necessidade de controlar nada. Foi ali que percebi que o que me prendia não era a vida dele, mas o medo de não estar à altura dela. No último dia, estávamos sentados num banco junto ao rio quando ele disse: "Sabes, houve momentos em que pensei que não íamos conseguir." Eu também, admiti. Mas acho que precisávamos de passar pelo que passamos para perceber o que realmente importa. E o que importa para ti? Que sejamos honestos, mesmo quando dói. Que não fujamos quando é mais fácil desistir. Ele assentiu, e ficamos ali em silêncio, não por falta de assunto, mas porque às vezes não é preciso mais do que saber que a outra pessoa está ao nosso lado. Quando voltamos a Lisboa, mantivemos essa promessa tácita. Houve dias bons e outros mais complicados, mas já não era um motivo para afastamento. Eu deixei de reagir a olhares e comentários externos, e ele continuou a dar-me sinais claros de que a relação era prioridade. Um mês depois, ao final de um espetáculo, Duarte chamou-me ao camarim e apresentou-me a vários colegas como a pessoa que está ao meu lado dentro e fora do palco. Pode parecer pouco, mas para mim foi enorme. Era a prova de que não precisava de competir com a imagem que ele mostrava ao mundo, porque o que importava era o que tínhamos longe das luzes. O tempo passou, e as situações que antes seriam gatilhos para discussões transformaram-se
em oportunidades para reforçar a confiança. Se alguém fazia um comentário ambíguo, trocávamos um olhar e seguíamos em frente. Se eu tinha dúvidas, falava. Se ele percebia que eu estava mais calado, perguntava. Percebi que amar alguém como Duarte não exigia que eu mudasse quem era, mas que aprendesse a estar confortável com quem ele era. E isso, no fundo, é a base de qualquer relação saudável. Hoje, quando penso no que nos podia ter separado, vejo que as nossas fragilidades podiam ter sido o fim, mas acabaram por ser o ponto de partida para algo mais sólido. Aprendemos que não basta querer estar junto. É preciso escolher estar junto todos os dias, mesmo quando é difícil. Essa foi a maior lição. O amor não é uma ausência de desafios. É a decisão de enfrentá-los juntos.